Você não falou isso, ela falou, é um sonho que Deus preparava uma missão pastor aqui. Amém. Glória a Deus. Você me conta mais detalhes, tá? Faz mais um mês. Você me conta mais detalhes que eu quero saber. Esperar. Pois E é. eu vim aqui correndo, achei que o senhor estava passando mal. Olha só, eu fui convidada para participar. Deus revelou, né? Isso é sinal de Deus, viu, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É sinal de Deus. Deus se revelou para você. Falou com você o que ia acontecer. Graças a Deus. E eu fico feliz com isso também. E é um sinal para nós também, né? Foi para você, mas é para nós também. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou, hoje, o assunto que eu vou falar, tenho falado de alguns assuntos importantes da nossa fé. Falei sobre ressurreição, falava sobre a palavra de Deus, e hoje eu quero falar sobre fé. Fé. O que é fé? A nossa fé. O que é a nossa fé? Será que existem muitas fés por aí? Eu quero falar um pouquinho sobre isso com os irmãos. Eu vou usar vários textos, mas o texto principal, eu creio que muitos irmãos conhecem aí, está lá em Hebreus. Lá no fim da Bíblia. Vai lá no fim da Bíblia, né? Lá em Hebreus. Lá no capítulo 11 de Hebreus. Capítulo 11 de Hebreus. Lá no final da Bíblia. Hebreus. Depois vem Tiago. Depois de Tiago vem 1º e 2º Pedro. Depois 1º, 2º e 3º João. Judas e Apocalipse. Então, está bem lá no finzinho. Hebreus, capítulo 11. Eu vou ler do versículo 1 ao 6, depois eu vou citando outros aí, mais, para falar sobre a fé. A minha fé, a tua fé, a nossa fé. Hebreus 11, 1 diz assim, ó. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O universo. Deixa eu olhar hoje aqui e ver algumas estrelas, né? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. E por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. A vida é da fé. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, pois não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aleluia. A fé. A fé verdadeira que é a nossa. Como é que nós sabemos que é isso? Que ela é verdadeira mesmo? Vamos imaginar, por exemplo, talvez alguém já deve ter ouvido falar. Se você recebe uma nota de R$100, como é que você sabe que ela é verdadeira? Ela vai ter algumas características corretas de que ela é verdadeira. Mas a gente olhando, só olhando assim, é muito difícil às vezes saber qual é a nota verdadeira. Então, as pessoas que trabalham no comércio, no pedágio, em um monte de lugar, no banco principalmente,
Eles são treinados para identificar as notas verdadeiras. E aí você fala, puxa, como é que eles têm leite de aumento, tem isso, tem aparelhinho, tem não sei o quê? Não. Eles pegam bastante notas verdadeiras de 100 e falam, começa a manusear ela, começa a olhar para ela, começa a pegar nela, começa a ver a textura e tal. Já viu? Pega outra, tá? Vê, olha, né? Vê na contraluz, isso, tal, analisa, tá? Depois deles manusearem bastante as notas verdadeiras, manusear bastante mesmo, aí eles trazem algumas notas falsas. Na hora que eles pegam a nota falsa, opa, na hora eles identificam. Para identificar o falso, você tem que estar dentro de você o conhecimento do verdadeiro. Aleluia. Aleluia. E com a fé? Primeiro, a fé bíblica, a fé verdadeira, a única fé verdadeira, que é a fé do cristianismo, que é a fé descrita na Bíblia, ela tem algumas características, sim. Mas em primeiro lugar, por exemplo, Romanos 10:17, é dito que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Primeiro, a palavra de Cristo não é a outra senão a Bíblia. Não tem outra. Mas aquele livro dos muçulmanos, o Alcorão, não é a palavra de Deus. Aquele livro do Bhagavad Gita lá dos indianos, não é verdade. Então o livro dos Mormons é. Também não é. Então, sei lá, os Espíritos, Allan Kardec, não é. A única que é verdadeira é a Bíblia. Por quê? Conforme esse texto de Romanos que eu li, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando a Bíblia fala de ouvir, ela não está falando simplesmente de escutar. Quando a Bíblia fala ouvir, ela está falando o seguinte: começa pelo escutar. Você começa a pensar nela, raciocinar, entender ela. Então você aceita ela no teu coração e coloca em prática. E quando você coloca em prática, você vai constatar a veracidade da Bíblia. Você vai ter experiências com Deus. Você vai ter, né, a comunhão com Deus. Você vai conseguir, através da palavra, se você ouvir o Evangelho e falar, peraí, você é um pecador, você precisa se arrepender e entregar sua vida a Cristo. Quando você ouviu, entendeu, aceitou como verdade, e aí você se arrepende e entrega a sua vida a Cristo, acontece algo lá dentro. Seu espírito que estava longe de Deus, que estava morto para Deus, o Espírito Santo vem e acende. Você passa a ter vida. Seu espírito é regenerado. Aleluia. Então quando você aceita de coração a Cristo, seu espírito é regenerado. E aí você começa uma vida espiritual de fé, baseada naquilo que você ouviu na palavra. E aí você vai lendo mais a palavra e vai praticando. Então, a Bíblia é a única palavra de Deus que produz isso, que faz isso no coração do ser humano. Quando você lê a palavra de Deus, ela fala no profundo do seu coração. Aleluia. O Alcorão faz isso. Aliás, irmãos, só para vocês terem uma ideia, eu tenho o Alcorão em casa. As
Pastor, tem o Corão, tem o Livro dos Mormons, tem digital, a Bíblia Satânica. Pastor, você tem tudo isso? Tem. Para me conhecer também, o que eles falam. Irmãos, nada se compara. Nem como literatura humana, a Bíblia é superior. Imaginem na questão espiritual. Não tem como. A Bíblia é a palavra de Deus, é a única. Aleluia. Eu creio nisso. Então, primeiro, a fé só vem pelo ouvir a palavra, só vem pelo ouvir a Bíblia, aquilo que Deus disse, que Deus deixou aqui, que inspirou pessoas. Né? Semana passada eu falava sobre como é que a Bíblia chegou até nós, algumas questões interessantes. Então, não tem outro jeito de você ter a fé. Por isso que a nossa fé é singular. Porque ela aponta a salvação não em você. A salvação, a glória da salvação, ela não está em você. Ela está no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E você tem que crer nele. As outras religiões, vamos chamar assim, falam sempre que não, você tem que fazer alguma coisa. Não, porque se você fizer boas obras, não, se você fizer isso, não, se você fizer, se você orar 5 vezes por dia, ler o Corão, não sei o quê, e assim vai. Tantas e tantas outras aí. Coloca o ser humano como, não, eu sou aquele que vai conseguir a minha própria salvação. Não. Nós não conseguimos. Jesus conseguiu por nós. Por amor a nós. Por isso que a nossa fé é singular. A glória não está em nós, está somente em Deus. E como a Bíblia diz, Deus não dá sua glória para ninguém. Porque nós não somos dignos, nós somos pecadores. Se não fosse Jesus, todos nós, e toda a humanidade que já existiu, e que vai ainda existir, todos estaríamos longe de Deus, numa eternidade sem Deus. Mas porque Jesus veio, aleluia, então nós podemos, quando nós deixarmos esse corpo físico, alguns talvez mais para frente, outros mais ainda para frente, ou talvez se Jesus voltasse hoje, todo mundo aqui, todo mundo já ia para a glória. Por isso que a nossa fé é singular. Um pouquinho em Hebreus mesmo, um pouquinho mais para frente, fala o seguinte, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ele é o autor e o consumador, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Então Jesus é o autor e consumador. Começa nele, termina nele, para a honra e glória dele. E ele estende a graça da salvação para nós, para aquele que quiser, e reconhecer que é pecador, se arrepender, e crer e aceitar nele, na sua obra. Aleluia. Quem já creu em Jesus Cristo, deu uma glória. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que se nós temos a fé verdadeira, se nós temos Jesus Cristo em nossa vida, nós conseguimos identificar a fé falsa. Aliás, a única fé verdadeira é a fé em Cristo. Mas até distorções que alguém possa ter, tem muitos outros lugares aí que tem distorções do Evangelho, nós podemos identificar. Por isso que lá em Colossenses 2,8 fala o seguinte, cuidado, que ninguém vos venha a enredar, ou venha te enrolar, venha te confundir com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Cristo é o nosso filtro. E a palavra de Deus que Ele nos deixou
nos dá aqui algumas questões para a gente filtrar as coisas. Um primeiro filtro: a Bíblia é a palavra de Deus. Essa é a primeira coisa que é inegociável na nossa fé. Tem algumas coisas na nossa fé que são, às vezes, a gente pode discordar, né? Com relação à escatologia, se vai ser antes do milênio, depois do milênio, há umas coisas que tem de teologia, tudo bem. Mas tem algumas coisas que são comuns para todo que é cristão verdadeiro, que tem a fé singular, a fé verdadeira. Primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela diz que a salvação é pela fé na pessoa e obra de Cristo. Por questão inegociável. Salvação só por Jesus Cristo. Outra questão: Jesus, ele é Deus e é homem. Ele foi Deus homem. E ressuscitou. Ele é o Senhor, ele é o Deus que ressuscitou. E ele é Deus. E ele faz parte do Deus Trino: Pai, Filho e Espírito Santo. É 3 pessoas, mas um só Deus. E aí já começa a fazer a cabeça. Mas um dia a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, que é esplendoroso. Que se não fosse assim, a gente ia ter muitos problemas com algumas coisas. Então, cuidado. O maior cuidado é se nós não estivermos em Cristo. Mas se você está em Cristo, você consegue discernir algumas sutilezas por aí. E ainda, quem mora em casa ainda pode ter essa possibilidade. Eu moro em apartamento, graças a Deus eu não tenho isso. Mas quem mora em casa, alguém mora em apartamento aqui também? Só o Fábio. Só eu e o Fábio. O Fábio é meu irmão. Irmão de sangue, né? E vocês são meus irmãos em Cristo Jesus. Aleluia. Mas ele é de sangue. Então quem mora em casa, de vez em quando, principalmente aos domingos, chega alguém lá, uma dupla, né? Alguém já recebeu essa dupla? Podemos falar aí um pouquinho? E eles realmente usam de vãs sutilezas para tentar confrontar, principalmente se você disser que é cristão, ele quer confrontar a sua fé. Mas para eles, uma das coisas principais da nossa fé, eles não acreditam. Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. E também não acreditam que Jesus Cristo é o Deus encarnado. Só aí. Para eles têm que seguir, só a religião deles que é salvo, tem que fazer as coisas que eles têm que fazer, os rituais deles. Eles mudam a própria tradução da Bíblia. Eles têm a tradução deles. Eu tenho tradução deles. Gente, É testemunho de Jeová? Uma vez ele veio querer estudar comigo, pegou minha Bíblia e falou: a tua Bíblia não é igual. Pois é. Não é igual. Eles fazem uma tradução totalmente. E eu posso dizer o seguinte, meus irmãos: eu não sou burro, não. Posso não ser, né? Tão expert, mas eu não sou burro. E eu conheço as línguas originais que foram traduzidas na Bíblia. O Antigo Testamento é o hebraico, o aramaico, e o Novo Testamento é o grego. E algumas coisas, né? Sempre que eu vou fazer uma pregação, eu pego o original e faço a minha tradução. E a tradução deles é totalmente baseada na distorção que o fundador deles, acho que é o Joseph Smith. Não, o Joseph Smith é dos Mormons. Charles Russell, depois de quem deu o prosseguimento foi o Rutherford. Mas lá no século XIX, eles começaram no século XIX, quer dizer que o pessoal que vem antes. Vocês estão vendo? A artimanha, como diz aqui em Colossenses, né? Filosofia e vãs sutilezas para nos desviar. Mas se você está firme em Cristo, com fé em Cristo, ninguém vai te enganar. Aleluia! Continue firme na fé. Então, meus irmãos, a nossa fé é única por causa que a palavra de Deus é única. Jesus Cristo é único. Nosso Deus é único. Né? 2 Timóteo 3, 16
capítulo 3, versículo 16, 17, diz assim, ó, sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda palavra é inspirada e útil para isso aqui, ó, para tudo isso aqui, ó. Repreensão, ensino, correção, educação na justiça. Para que nós sejamos justos. Num mundo que nós sabemos, o mundo aí nós estamos vendo quanta injustiça, quanto mal. Por isso que a Bíblia diz, os dias são maus. Que o mundo jaz no maligno. Mas nós, que estamos ligados a Cristo, nós temos condições de resistir, enfrentar, lutar contra todos esses males. Por quê? Jesus está conosco. Jesus estando comigo, pode vir Lúcifer, Satanás, né? Lúcifer e o inferno inteiro. Na hora que eles vão chegar aqui, olha, você está vendo quem está comigo aqui? Ele vai parar, ele vai pensar duas vezes. Aliás, ele vai pensar e vai embora. Porque Jesus está comigo. Eu e Jesus conseguimos derrotar o inferno. Você e Jesus podem derrotar o inferno inteiro. Glória a Deus. Às vezes precisa de lutas. Porque a fé também, ela pode ir crescendo também. A fé pode ser pequenininha, mas ela pode ser média, pode ser grande, pode ser extra grande, dependendo da nossa busca a Deus, da nossa prática, como nós falávamos na semana passada, da prática da palavra de Deus. Quanto mais praticarmos, mais experiências vamos ter com Deus. Vamos ter lutas, e nas lutas nós vamos vencer. Vencendo, a gente vai ficar mais forte. Então, porque se a gente não tiver luta, meu irmão, a gente não se fortalece. É a mesma coisa, não sei se alguém aqui frequenta academia. Eu frequento academia. A minha esposa vai e tal, alguns vão. Como é que você fica mais forte? Você tem que pegar sempre pesos maiores, aumentar a repetição, pesos maiores. Aí você vai se fortalecendo. Se você pegar sempre o mesmo peso, chega uma hora que fica fácil, né? Fica fácil. Pega, vamos por 1 quilo. Nossa, tô cansado de fazer esse exercício. Passa um mês, você está com 1 quilo. Fácil agora. Passa 1 ano com 1 quilo. Agora faz melhor. Você ficou mais forte? Só cresceu um pouquinho e parou. E se você precisar carregar um bujão de gás? E aí? Um pouquinho mais pesado. E na vida espiritual nós precisamos buscar, praticar a palavra de Deus. E as lutas que vão surgir é para nos fortalecer, é para nós colocarmos a nossa fé em ação. Para vencermos, temos experiências com Deus, e aí sim nós nos fortalecemos. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E com Jesus, nós vencemos também. Glória a Deus. Efésios 2:8 diz, né, que sobre a graça de Deus, porque Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é um dom de Deus. E a graça vem porque nós tivemos fé, nós cremos na palavra, colocamos ela em prática. Então a graça de Deus vem. O dom de Deus, né?
é um dom de Deus, a graça para nós. E no nosso dia a dia nós precisamos de Cristo, da graça dele, da força dele, do poder dele. Isso é feito através da fé. Então, fé cristã é a única e verdadeira fé, é singular. E é pela fé que nós estamos indo para o céu. E deixarmos este corpo físico, corruptível, estaremos na eternidade, na presença, para sempre eternamente com Ele. Ressuscitaremos com Ele. Teremos um corpo incorruptível, imortal. E até a gente falava sobre ressurreição, né? Duas sextas atrás, na primeira reunião que tivemos, né? Sobre ressurreição. E até falávamos o seguinte, né? Um corpo incorruptível, imortal, que nós um dia teremos, como Jesus o tem, o parâmetro nosso é Jesus, né? Se ele é imortal, então, por exemplo, se alguém me der um tiro, eu vou morrer. Se cair um prédio em cima de mim, eu vou morrer? Não. Se eu deixar de comer, eu vou morrer? Não. Porque ele é imortal. Mas ao mesmo tempo você não vai pecar, porque você vai querer estar fazendo sempre a vontade de Deus. Aleluia. Um corpo incorruptível. Né? Mas se você quiser comer, você pode? Pode. Jesus não comeu com os discípulos dele? Ah, vocês têm o quê? Peixe aí? Peixe. Vou comer. Vocês veem como é que eu sou o corpo. E se não quiser comer? Não precisa. Mas se quiser, pode. Ou seja, ele é ilimitado. E também o seguinte, né? Vai além dos limites físicos. Porque os apóstolos estavam lá reunidos, a portas fechadas, e quem aparece no meio? E diz, a paz seja conosco. Jesus apareceu no meio. E depois? Vai embora. Incorruptível. Dá para imaginar isso? Mas a Bíblia garante que é assim. Aleluia. É a palavra de Deus e eu creio mesmo. Mas para isso, nós precisamos ter fé. E a única fé verdadeira é a fé cristã. A fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Através de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, fé é confiança total nele. Fé é você se entregar a ele. Fé, como diz aqui, Hebreus 1, que nós lemos, né? Certeza de coisas que se esperam. Então, você tem esperança e ter certeza. Vai acontecer, porque eu tenho fé no Senhor. Convicção de fatos que você não vê. Ah, eu não estou vendo os anjos aqui, mas está cheio de anjo aqui. Aleluia. O Espírito Santo está aqui, aleluia. Jesus está aqui, aleluia. Mas não estou conseguindo ver com olhos físicos. A não ser que Deus desse um dom espiritual para você agora. Deus abrisse o olho espiritual e você poderia ver a dimensão espiritual que é agora. Eu já tive experiência de ver poucas vezes, né? Dani, minha esposa já teve mais. Os irmãos eu sei que tiveram mais. Mas é fé. Fé. Quando você orar, é com fé. Ah, eu vou orar porque é bom, né? Não. Ore com fé. Ah, não, receber uma oração é bom, né? Não faça isso por ritual. Faça por fé. Não, eu vou trabalhar na empresa porque eu preciso trabalhar, né? Preciso pagar as contas. Não. Vá trabalhar, porque tudo que você fizer, e fizer com fé, você está fazendo para Deus, agradando a Deus. Minha família, cuide da sua família, com fé em Deus, com o Senhor. Ore, proteja a minha família, proteja cada um, proteja a minha igreja, proteja os irmãos. E lá em Romanos 14, Paulo fala, né? Tudo tem que ser feito
com fé, com convicção. E se não fizer por fé, você acaba pecando. Não faça por fé. Perdeu alguma coisa? Glória a Deus. Ganhou? Glória a Deus. Ah, Senhor, eu estou numa luta muito grande. Glória a Deus, porque eu sei que o Senhor está comigo e o Senhor vai me dar forças no momento certo, na hora certa, para vencer essa luta. Aliás, Deus nos dá, né, nesse mundo pecador que jaz no maligno, o diabo sempre quer nos derrubar. Tudo está no controle de Deus. Ele permite as lutas. Mas tem o seguinte também. Você está tendo uma luta, é no momento daquela luta que ele vai te fortalecer. Ele não vai fortalecer você nem antes e não vai esquecer de te fortalecer depois. É no momento da luta que você vai buscá-lo e é nesse momento que vem a força para enfrentar as lutas. Eu creio nisso, quem mais? Aleluia. Justamente porque nós somos pecadores, né? A gente pode se ensoberbecer, se engrandecer, essas coisas. Então, é no momento. Aí sim, depois que nós reconhecemos que foi Deus, nós somos fortalecidos na fé. Amém? E porque nós somos fortalecidos na fé, nós cremos também nos sinais de Deus. Nós cremos na oração, que a Bíblia, a palavra de Deus, diz que nós devemos orar. E o que é orar? Orar é você falar com Deus. Ah, mas eu não estou vendo Deus, mas eu sei que Ele está presente. Jesus disse lá, né, quando Ele ressuscitou e subiu aos céus: eis que estou convosco pelo menos um dia da semana até a consolação. É isso que Ele falou? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Aleluia. Aleluia. E como a gente sempre tem feito, né? O nosso culto aqui é intenso, né? Não podemos ficar muito tempo aqui, afinal de contas, né? Mas a gente tiver o nosso salão, vamos fazer, né? Pode ser um pouquinho mais, né? Mas enquanto a gente tem que ser assim. Eu quero orar agora, meus irmãos. Quero que os irmãos fiquem em pé. Primeiramente eu quero orar pela saúde dos irmãos. O Tarcísio está passando aí uma questão, nós oramos, vamos orar de novo, né? Se você tem alguma questão de saúde, se não for sua, glória a Deus. Mas se você se lembrar de alguém, né? Então, eu lembrei de uma fulana, então eu vou colocar essa oração agora diante de Deus. É para o meu filho, é para o meu parente, é para o meu vizinho, é para mim mesmo, não importa. Importa que eu creio no poder de Deus e no poder de cura do nosso Deus. Eu creio nisso. Eu mesmo tive experiência de ser curado lá no ano de 1997. Você não era assim. 1997. E creio que muitos irmãos aqui já tiveram experiências de serem curados. E daqui uns dias você estava lá. E se Deus quiser, esses dias nós vamos ver Deus curando também o irmão Tarcísio, esse problema aí que ele vai ter em nome de Jesus. Então agora eu quero que você pense agora nessa pessoa ou em você. Nós vamos fazer uma oração agora de cura. Depois vamos fazer uma oração para outras questões. Mas nesse momento específico de cura e também pela saúde de cada um dos irmãos. Então, pensou? Já tem alguma pessoa ou alguém para você vai orar? Então levante sua mão. Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós cremos porque nós temos fé. E a nossa fé não é algo no vazio. A nossa fé é baseada na verdade. Na verdade que o Senhor é o dono de tudo isso. O Senhor é o Criador. Na verdade que a Tua Palavra nos revela que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Que Jesus Cristo veio a este mundo para nos salvar.
Por isso nós temos fé. Por isso Ele veio para nos tirar da condenação eterna. Então, meu Pai, agora, cada uma das pessoas que os teus servos estão lembrando, ou eles mesmos, eu peço agora que o Senhor atinja e vai que o teu Santo Espírito, que os teus anjos vão lá ministrar na vida de cada uma dessas pessoas que estão sendo lembradas aqui, em nome de Jesus, que a cura venha poderosamente, e que, Senhor, nós possamos ver e crer cada vez mais e nos fortalecer nesta fé, com os testemunhos que nós vamos ter aqui, em nome de Jesus. Senhor, cura agora cada um, cura também, Senhor, o teu servo aqui, Tarcísio, cura, meu Deus, a todas essas pessoas que nós estamos colocando diante de Ti. E em nome de Jesus também eu lhe peço pela saúde nossa, saúde dos teus servos, de todos que estão aqui, daqueles que não puderam vir aqui hoje também, e dos irmãos lá, todos os irmãos de Cosmópolis, em nome de Jesus, alcance o Senhor com o teu poder de cura, com a tua saúde, meu Pai, e repreendo todo vírus, bactérias, agente causador dessas doenças, desses problemas. Eu estou repreendendo agora, em nome de Jesus, Aleluia. que a cura venha sobre os teus filhos. Glórias a ti, Amém. Jesus. E em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. Agora também uma última oração. Eu falei sobre a saúde, agora, se você tem algum outro motivo de oração, seja ele qual for, eu estou desempregado, preciso de um emprego. Eu estou com um problema na empresa, onde eu trabalho. Eu estou com um problema na escola, enfim. Minha família, eu tenho um parente, eu quero que ele seja salvo. Coloque agora um pedido diante de Deus. O que é que seja, nós vamos orar agora também, nesse sentido. Com certeza, Deus vai estar agindo, porque nós vamos orar com fé. E quando nós oramos com fé, como disse o Senhor Jesus, se tiverdes fé, direis ao monte, lança-te no mar e assim será feito. E é com fé que nós vamos orar. Então levante sua mão agora, coloque este pedido específico seu. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento, Pai, eu quero orar por cada um dos pedidos que os teus filhos estão colocando agora diante de Ti. O Senhor sabe de todos eles. O Senhor conhece todos eles. Em nome de Jesus, Pai, abençoe agora. Dê vitória. A vitória que os teus filhos estão pedindo. Seja ele de que área for, seja da área financeira, seja da área de relacionamento, seja da área de alguma questão da justiça, seja alguma questão com alguma pessoa, meu Pai, seja sobre salvação, sobre questão espiritual, meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor que conhece todos eles, abençoe e derrama a tua graça, o teu poder sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, nós cremos, nós temos fé que o Senhor está alcançando agora e dando vitória. Em nome do Senhor Jesus, te louvamos. Amém e amém. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus, irmãos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Alguém quer fazer algum pedido específico? Talvez a gente tenha esquecido. E lembrou agora, pastor, que a gente não ora por isso. Quem quer fazer alguma coisa? Eu lembrei de um, que é justamente missão de Campinas. Eu estava falando aqui, começamos, hoje é o terceiro culto, né? Semana que vem teremos o culto de ceia. Então, alguns podem vir participar. Quem pode participar da ceia? Todo aquele que crê que Jesus derramou o seu sangue, rasgou sua carne, derramou o seu sangue para nos salvar. Aquele que crê, esse pode participar da ceia. Os batistas, né, em geral, nem todos os batistas, mas conforme a Bíblia nos ensina, a ceia é livre para todo aquele que crê. Que daí ela tem valor, aquilo que nós vamos fazer. A gente faz a ceia do Senhor para lembrar o que Ele fez
por nós. Na semana que vem nós vamos ter aqui um momento de ceia do Senhor. Eu quero orar então por essa missão que nós estamos começando. Hoje é o terceiro culto. Para que Deus abençoe e que realmente nós possamos aí. Eu quero detalhes do sonho. Não esqueci não. Para que realmente nós possamos aí mais para frente, não sei quanto tempo, mas que nós possamos aí ter lugar aí, lugar no salãozinho, começar o trabalho e assim a obra de Deus seguir adiante. Orem por isso também, tá, irmãos? Orem por isso também. Antes de fazer essa oração final também, nós fizemos aí um grupo para o pessoal um grupo de WhatsApp. Nós colocamos alguns irmãos aí. Tem alguns irmãos que talvez não estejam inseridos no grupo, mas se quiser, só falar aqui com a Daniela, a gente já marca o seu número, a gente inclui para você ficar por dentro também de tudo aquilo que a gente for fazer, das programações. Inclusive em julho nós temos o costume lá em Cosmópolis de cada 2 meses fazer um sábado especial. O que é esse sábado especial? Enquanto a gente não tiver um lugar para retiro, quando a gente tiver um lugar para retiro, a gente vai a um retiro. Mas a gente faz esse sábado especial, que é um momento especial de estudo da palavra, um pouquinho mais profundo. E ao final desse estudo a gente se reúne lá no momento de comunhão, de comer algumas coisinhas e tal. E a gente vai fazer isso em julho. Vamos ver se tudo der certo, né? Se a gente até possa pegar um lugar, porque tem muito motorista, né? Motorista aí tem de van, né? E a gente, os irmãos que quiserem participar, a gente participa lá em Cosmópolis aí, vai ser uma grande bênção. Mas a gente está ainda acertando tudo isso. Mas daí a gente vai avisando dentro desse grupo. Então quem quiser, depois fala com a Daniela, minha esposa, e ela anota o seu celular e insere você no grupo também. Amém? Glória a Deus, irmãos. Aleluia. O momento passa bastante rápido, né? E a gente faz bastante intenso aqui, né? E tem que fazer a palavra e o louvor. Mas com certeza nós vamos aí, isso está sendo uma grande bênção, né? E hoje o dia está mais friozinho também, né? Friozinho. Então, obrigado pela presença de todos, mas nós temos que agradecer principalmente a presença do Senhor no nosso meio. Aleluia! Então, levante sua mão. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais este momento que tivemos aqui na Tua presença, neste culto, onde ouvimos a Tua palavra, nós cantamos louvores, nós oramos, intercedemos, meu Pai. Abençoa agora a vida de cada um dos Teus filhos, abençoe o final da semana deles, e em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos sempre estar dispostos a fazer a Tua vontade. Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os irmãos. Amém. Amém. Deus os abençoe. Amém. Cumprimente seu irmão aí na gloriosa paz do Senhor.